Período de antes da ordem do dia, não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar. Não havendo, prosseguimos para a ordem de trabalhos. Aliás, há a questão da ata, né, que é sempre neste período também que deliberamos sobre a mesma. Há acordo de todos para a ata. Presumo que o silêncio seja a concordância. Está aprovada a ata. Ponto 2, período de ordem do dia. Eu ia, portanto, pedir-vos que introduzíssemos 2 pontos na ordem de trabalhos. São 2 coisas muito, muito simples, mas que, por falta de tempo, não foram na ordem de trabalhos que foi enviada. Portanto, um ponto temos, e há um outro ponto que tem a ver com a renovação do nosso contrato da Simbal com a Xerox para os equipamentos também, que ficou pronto entretanto e que era importante que deliberássemos logo no Conselho. Portanto, se concordarem, introduzimos estes 2 pontos, dado que são questões simples e passam a fazer parte da ordem de trabalhos. Há acordo de todos? Então avançamos. No ponto 2.1, Portugal 2020, candidaturas, portanto, o ponto de situação da conta de atualização e das questões relacionadas com os fundos. Portanto, eu pedia, quer ao Fernando Romba, quer ao Luís Lança, que questões, portanto, recentes, e para que as câmaras tomem conhecimento, portanto, peço aos 2 que façam esse ponto de situação. Ok, obrigado, Presidente. Sim, isto hoje vou precisar aqui da ajuda também do Romba, aqui na parte mais final temos aqui algumas novidades. Então, antes vou rematar já aqui a parte mais simples e mais fácil, que é dar-vos aqui nota que, em termos de SI2E, mais de 50% já temos os processos encerrados, ou seja, também aqui estamos a conseguir que a Simbal se posicione na mesma linha desde o início, ou seja, não só fomos os primeiros a aprovar as primeiras fases, a segunda fase, a terceira, os primeiros a iniciar os pedidos de pagamento e agora, seja em cima do bolo, também sermos aqui os primeiros a fazer os encerramentos. Portanto, que é um sinal que colocamos o dinheiro na economia o mais rapidamente possível. Portanto, mais de metade já estão encerrados, os outros, nos próximos meses ou 1 ou 2 meses, também vamos tentar também encerrar os restantes. Ainda dentro aqui dos projetos que envolvem as empresas, dá-vos conta que este novo sistema de incentivos, o Programa de Apoio à Produção Nacional, estamos a ter aqui uma taxa de não aprovação, de não admissibilidade muito, muito elevada. Não só aqui, mas nas outras CIMs todas. Ou seja, denotou-se aqui como é um aviso muito limitado. Aqui houve aqui a tentativa do tecido empresarial de tentar contornar e fazer aqui umas cambalhotas para se conseguir incluir no aviso. E este aviso era muito simples, era para empresas existentes que ajudasse a manter os postos de trabalho e não para a criação de atividades de empresas novas. Dá-vos nota que já tivemos 12 operações das 32 não admitidas, já com aceitação dos promotores. Quero dizer que neste momento já não vamos esgotar o aviso. Ou seja, a verba que tínhamos disponibilizado inicialmente, os 770 mil euros, já não vai ser totalmente absorvida. Ou seja, vamos ficar abaixo. A única vantagem é que não temos que esperar por todas para fazer hierarquização de investimentos. Ou seja, nós contamos ainda, até ao final deste mês, temos aqui preparadas e prontas, pelo menos estas 10, 12 que já estão muito bem encaminhadas de conseguirmos avançar rapidamente com essas aprovações. Voltando agora aos municípios e aos projetos municipais, temos aqui 2 ou 3 observações, algumas importantes. Uma é dar-vos conta que estamos praticamente a concluir as aprovações.
só não estão concluídas porque não dependeram exclusivamente da estrutura de apoio técnico. Tem a ver com as duas operações de cultura para todos, que foi o tal aviso que só encerrou no fim de janeiro, mas que até ao final deste mês conto aprovar estas duas operações de Barrancos e de Alvito. E finalmente temos aqui as 5 operações que têm a ver com a eficiência energética, 2 do município de Beja e 3 também do município de Barrancos, a ver se conseguimos também, o rapidamente possível, estas aprovações. Aguardamos aqui o despacho da IGEC. Isto para dizer que, em termos de compromisso, ficamos com a casa arrumada. A preocupação agora, e muita, é a execução. Em termos de execução, daqui queria voltar aqui a dar esta alerta, que é a execução está neste momento a preocupar-nos muito. Porque até agora, estou a falar de preocupar-nos muito face aos nossos dados, não comparativamente com outras CIMs, mas isso é um exercício que todos estão maus. O problema é que se temos outras CIMs que estão muito pior que nós, mas nós não estamos bem. Não estamos bem porque a taxa de execução, e estamos em meados de abril de 2021, continua a ser, comparativamente há 7 anos, há 14 e há 21, manifestamente baixa, e temos que rapidamente incrementá-la. Acontece que temos aqui uma tipologia de projetos. Agora estou a falar das escolas, estou a falar dos 6 grandes centros escolares que temos aprovados, que totalizam quase 14 milhões de euros de investimento, em que nenhum deles ainda está em obra. Como estamos a falar de uma média de intervenções na ordem dos 2 milhões e picos, ou seja, nós praticamente temos hoje esgotada toda a nossa margem de manobra para conseguir concluir estes investimentos dentro deste quadro, porque têm que ser concluídos preferencialmente até junho de 2023, no limite dos limites, tudo liquidado e pago até o final de 2023. O que para este tipo de intervenções já não temos aqui muita margem de manobra. Basta para os processos que estão em curso termos aqui portanto, o concurso ficar deserto, um atraso adicional no Tribunal de Contas, durante a empreitada a empresa ter algum problema, como aconteceu aqui há não muito tempo, com o caso do lar das 5 igrejas de Imerta. Portanto, com o Pilar Merta, que teve de se fazer o processo de novo e perdeu-se um ano. Ou seja, atualmente a margem que tínhamos está completamente esgotada fundamentalmente para estes 6 grandes projetos. Adicionalmente, além destes 6 grandes projetos, temos o conjunto dos outros todos que estão aprovados, que totalizam mais 10 milhões. Ou seja, temos que rapidamente arrepiar aqui e caminho e incrementar esta execução, senão corremos o risco, sim senhor, estamos todos felizes e contentes com as taxas de compromisso que temos, e depois a execução não conseguimos. Não é que isso, agora, claro que numa análise comparativa, como fizemos ainda aqui na última reunião, o problema é que também as outras CIMs ainda estão, exceto da Lesíria do ITES, que tem uma taxa de execução melhor que nós, temos outras 25 atrás, mas por mal dos outros, podemos nós bem, temos que nós aqui dar corda aos sapatos. Nesta fase, acho que era muito importante, não só para a questão das escolas, mas a questão também para os outros projetos. Eu gostaria muito de que fosse possível nós efetuarmos uma reunião nos próximos dias com cada um dos municípios, para quase que virmos revisitar a operação, o estado dela, eventualmente necessidade de uma ou outra
de podermos passar elegível não comparticipado para elegível, para vermos aqui o que é que rapidamente conseguimos ainda ajustar e melhorar. E percebemos aqui e conseguimos aqui antecipar o que é que vamos, em termos de sim, efetuar até o fim do ano, em termos também destas execuções, o que é que podemos potenciar. Deixava aqui neste campo a bola ao vosso lado, porque a vossa agenda é 100 mil vezes mais complicada que a minha, ou seja, estou aqui para a vossa disponibilidade, ou seja, o que é que, juntamente com a vossa equipa, de conseguirmos picar cada uma das operações e vermos se há alguns problemas comuns. Isto para quê? Para nós fazermos este trabalho antes de termos aqui a autoridade de gestão a impor-nos isto uma operação limpeza que está por dias. Portanto, este é o desafio que deixo. Assim que arranjarem meia horazinha para a gente conseguir aqui fazer esta união aqui, e caso a caso, município a município, para não trazermos aqui para este fórum os problemas particulares individuais de cada uma das operações. A última nota, antes de pedir aqui também a ajuda do Romba para as últimas novidades, que é, nós temos em curso, e foi das principais tarefas que desenvolvemos neste último mês, foi conseguir pagar a 100% todos os pedidos de pagamento em condições nas prioridades 10, 5 e 9, 7, portanto, da Escola dos Equipamentos Sociais. Portanto, foi o trabalho que nós efetuamos. Neste momento falta-nos só uma operação, que aguardamos o município nos envie elementos para podermos também materializar isso. Atenção, estamos a falar de 100% de taxa de apoio, 100%, para já até ao final do mês de abril. Portanto, isto inclui todos os pedidos de pagamento submetidos após dia 1 de julho de 2020. O que é facto é que nestas duas prioridades o impacto até agora foi reduzido. Ou seja, estamos a falar, se calhar, tiveram aqui cerca de 500 mil euros de pedidos de pagamentos, quer dizer que conseguimos aqui liquidar 40, 50 mil euros ligeiramente a mais de 50 mil euros de pagamentos adicionais que, portanto, como disse, já foram feitos. Não temos a certeza, mas o Bomba já vai poder, se calhar, dar aqui mais alguma chega, se este 30 de abril poderá ser adiantado, ou seja, se podemos ter aqui mais algum tempo para podermos gozar destas majorações de 100%. Eu ainda não tenho essa informação, mas parece que é uma das hipóteses. E por último, e já do e-mail que nós recebemos hoje, às 9h51 da Autoridade de Gestão, que nos solicita, inclusive, que a gente nos faça chegar aos municípios, por isso, a Teresa, ainda se calhar durante a manhã, vos vai fazer chegar este aviso, onde existe mesmo, ou seja, que dá instruções aos organismos de intermédios para implementarem rapidamente isto, que é passar a 85% para 100% estes pedidos de pagamento. Como vos disse, já está feito, falta-nos só um. Que este ponto também incluiu o pagamento das 100% das despesas de vibrocimento, também já o estamos a fazer, portanto, para nós, esse também é uma novidade. Aplicarmos os novos custos máximos de referência, também para nós, esse também ponto também já não nos interfere, porque foi o trabalho que nós também já tínhamos efetuado. A novidade que temos aqui é passar o elegível não comparticipado para comparticipado, nestas duas propriedades de investimento. Isto é muito importante. Isto é muito importante porque nós tínhamos e temos hoje cerca de 6.300.000 euros de investimento elegível não comparticipado no conjunto de todas as prioridades dos projetos atualmente aprovados. E sendo possível nós passarmos da prioridade 9.7 e 10.5 de elegível não comparticipado para elegível comparticipado,
quer dizer que que esta indicação, esta nova indicação da autoridade de gestão, faz com que nos caiam do céu já cerca de 5 milhões de euros na ITI, que é o que temos neste momento na 97 e na 10 é elegível não e com participar. Penso que é um passo. Portanto, é o resultado deste e-mail. Não vai resolver os problemas todos, ou seja, ainda vamos ficar aqui de fora com uma verba significativa dos tais de não elegível, que eram os tais que ultrapassam os custos máximos de referência. Mas isso é uma coisa que ultrapassa a autoridade de gestão. Portanto, o que importa à autoridade de gestão e o que está ao alcance deles, portanto, foi estas medidas. Como vos disse, 3 delas já as tínhamos implementado, ou seja, já não tem aqui novas implicações, nem novas influências. A outra sim, portanto, a outra é já uma novidade. Agora, eu vou já passar aqui a palavra ao Roma, porque eles esta manhã, e já antecipando, já na preparação disto, portanto, ele teve já aqui quase mais de meia hora, portanto, a ultimar estas últimas alterações com o vogal da autoridade de gestão, e em primeiro ele também, e para ter aqui se calhar mais algumas novidades, portanto, mais alguns de conselhos e mais alguns de apertos. E não se esqueçam de uma coisa, atenção, isto tudo é possível, mas temos que executar rapidamente. Não só aqueles 6 grandes projetos das escolas, mas os restantes. E no final, vão apertando e comigo, arranjem aqui 1 ou 2 janelas de horas para conseguirmos aqui com os municípios todos encontrarmos aqui as melhores soluções para conseguirmos alcançar aqui a maior execução, e já a pensar no 31 de dezembro, porque só com esta execução enorme é que depois nós conseguimos, é que depois nós temos aqui as ferramentas, o Presidente Jorge Rosa, para ele continuar a apertar com a Évora, a dizer que nós precisamos de mais e de mais dinheiro. Mas para tal, temos que fazer nós aqui também o nosso trabalho de casa. Romba, força. Ok, obrigado. Então, aqui na continuação do que o Luís estava a dizer, se calhar aqui reforçar esta questão da necessidade de execução. Portanto, nós, em termos de compromisso, estamos muito bem. Em termos de execução, é que teremos que dar corda aos sapatos e aqui na parte de execução a bola está mais do lado dos beneficiários do propriamente aqui do organismo intermédio, não é? Portanto, o apelo aqui que se faz é executar, executar, executar. Relativamente aqui à questão quer das escolas, quer dos equipamentos sociais, tudo aquilo que possam submeter ainda durante o mês de abril em termos de pedido de pagamento é muito interessante para os beneficiários porque têm com participação a 100%. Em vez de 85%, têm com participação a 100%, o que é muito bom. E, eventualmente, hoje a conversa que tivemos foi que esta data de 30 de abril, que é a que está atualmente em vigor, pode eventualmente ser estendida no tempo, o que também era muito interessante porque, infelizmente, aqui as muitas escolas que temos, tirando um caso ou outro, não lembrar, por exemplo, que Casta Verde já está no terreno, não é? Mas as outras praticamente ainda não têm despesa para submeter, ou o que têm é muito pouco, e não vêm aqui grandes benefícios desta passagem dos 85 para os 100. Portanto, nós iremos reencaminhar o mail que nos chegou hoje de manhã da autoridade de gestão, mas no fundo são 3 pontos. Um é esta questão da alteração da taxa, que já era do conhecimento, e como o Luís já disse bem, este trabalho já está quase todo feito aqui na nossa zona dos fundos, portanto, já irão beneficiar só neste período de 1 de julho a 30 de abril do pagamento da passagem das taxas, só nestas 2 prioridades de investimento, que é a 10.5 das escolas e do 9.7, que é dos equipamentos sociais, portanto, reforçar isto, que é apenas nestas 2 prioridades de investimento em que há a passagem dos 85% para os 100% na comparticipação. Também há o pagamento de 100% nas despesas da remoção do fibrocimento, portanto, neste aqui mantém-se. A grande novidade que tivemos neste mail foi, de facto, aqui o elegível não comparticipado passar a comparticipado. Portanto, nós aqui no pacto estamos a falar de um valor substancial, neste caso aqui entre escolas e equipamentos sociais, portanto, teremos aqui um reforço
de 6 milhões e qualquer coisa de euros, para além daquilo que já tínhamos no pacto, não é? Naturalmente que isto terá que ser tudo executado e executado o mais rapidamente possível. Depois, há aqui a notícia da questão relativamente aos custos de referência que se mantém. Portanto, quer nas escolas, quer nos equipamentos sociais, os custos de referência, a portaria tinha sido atualizado, que veio beneficiar mais as entidades, mas mesmo assim ainda há aqui projetos que têm valores não elegíveis ainda de alguma dimensão. Porquê? Porque estão fora dos custos de referência. Portanto, é reforçar estas questões. Agora, de facto, o que acho que é importante é vocês também disponibilizarem um bocadinho do vosso tempo com as vossas equipas para se fazer estas reuniões município a município, operação a operação, para ver aquilo que é que nós podemos ajudar, em qual é a execução de uma e a execução de outra, ver onde é que se pode pôr mais carne no assador, entre aspas, para beneficiarmos ao máximo e todos aqui no fundo conseguirmos retirar o maior benefícios possíveis destes finais de quadro. E depois também dizer-vos outra coisa, naturalmente nós todos sabemos que irão aparecer mais verbas que aparecem sempre no final, quanto maior forem as execuções, mais facilmente se calhar se conseguem ir buscar, não é? Portanto, isto também é já dos livros, destas coisas, portanto é tentarmos agora fazer isto ao máximo. Da nossa parte, depois aí se calhar com a Teresa e com o Luís, ver aí as vossas agendas para se começarem a marcar uma conversinha câmara a câmara, nessa conversa convinha estar o Presidente ou alguém do Executivo que acompanha os fundos, naturalmente para ter uma noção às vezes porque a gente também sabemos que nem todos conseguem tocar tudo ao mesmo tempo, mas estar alguém eleito e depois as pessoas que trabalham nos fundos diretamente para percebermos, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista técnico, o que é que se poderia fazer. Mas aqui a reforçar esta questão, tudo o que puderem submeter ainda o pedido de pagamento no mês de abril, quer de escolas, quer de equipamentos sociais, é aproveitar ao máximo para continuar a beneficiar desta possibilidade dos 100% da comparticipação, que é extremamente interessante. E parece-me... Muito obrigado, Fernando e Luís. Não sei se há dúvidas. Se alguém quer intervir, Tomé Pires, faz favor. Mais uma vez, bom dia a todos. Só uma questão. O 100% dos financiamentos na escola, né, como já sabíamos há algum tempo, prevê-se neste momento que esses 100% sejam só com faturas até o mês de abril. E recibos, ou seja, sim, a alimentação o sistema só nos permite fazer a proposta de pagamento depois de analisada e validada a despesa. Pronto, a minha pergunta ia mais, não para quem trabalha, digamos que nesta parte mais técnica, como o Luís, mas mais do ponto de vista político, mais para o Jorge, se já há alguma indicação ou se já houve, se já foi falado que essa data poderia chegar-se mais à frente. Já houve alguns indícios disso ou ainda até agora zero? Não, vamos lá ver. Sabes que quando eles anunciam estas coisas, anunciam também com muito rigor os prazos, não é? E então o mês de abril foi anunciado com esse rigor. Agora, não deixou de haver também, portanto, logo ali uma pré-possibilidade, digamos assim, de ser prorrogado o prazo, não é? Até porque, olhando para as operações da CIME, eventualmente nós precisamos mesmo que esses prazos possam ser prorrogados. Portanto, à exceção de Castro Verde, não sei se as outras operações, não sei se já estão no treino, mas julgo que não. E, portanto, nós iremos sugerir que, portanto, seja prorrogado o prazo de abril, tanto quanto seja possível, mas seria desejável que fosse até ao final do ano. Não sei se consegue, mas vamos falar sobre isso. Ok, obrigado. Entretanto, dizer que já agendei a reunião. Está confirmado. Não sei se mais alguém tem questões que queira colocar sobre os fundos. Não. Então, prosseguimos na ordem de trabalhos. Temos depois o ponto 2.2 da Autoridade de Transportes. Portanto, temos aqui quatro pontos e depois uma informação que eu darei no último ponto. O primeiro, tem uma consulta prévia para a aquisição de software de gestão do Serviço Rodoviário de Transporte de Passageiros da Simbal, abertura de procedimento, peças e júri. Dizer que isto, como
sabem, isto é no âmbito da moderação administrativa e logo conseguimos que não haja aqui custo nenhum para os municípios nestas questões e, portanto, mas é necessário sempre o Conselho deliberar sobre este tipo de procedimentos. Portanto, coloco à vossa consideração a aprovação. Há acordo. Está aprovado. O ponto seguinte, verba do Programa de Apoio à Investigação e Reforço da Oferta de Transporte Público, portanto, o PROTRANSP para 2021, nesta reunião com o Secretário de Estado, que eu iria falar a seguir, portanto, ele confirmou-nos a manutenção da mesma verba anterior. Já tivemos agora essa confirmação oficial e, portanto, a Simbal terá 277.976 euros, portanto, basicamente 278 mil euros de PROTRANSP para 2021. Isto é apenas para conhecimento. Sobre o parte, também para conhecimento da comunicação que nós enviamos para o Fundo Ambiental, portanto, penso que todos tiveram a oportunidade de ver isso, mas deixar aqui também na ata deste Conselho que este ponto entrou para conhecimento de todos. E depois, no quarto ponto, implementação de serviços mínimos durante a pandemia do Covid para o mês de abril de 2021. Portanto, o apoio, digamos assim, que está calculado para o operador, obviamente, ainda sem o desconto que tem que ser feito das receitas, porque essas ele só nos comunica no final do mês de abril, princípio de maio, não é? E como nós, portanto, temos estado a negociar com eles nesta situação tão difícil, basicamente mês a mês, porque todos desconhecemos o mês seguinte, o período seguinte, quer seja a Simbal, quer seja também o operador, para o mês de abril. Portanto, isto está calculado da parte dele em termos de custos, não está, obviamente, ainda em termos de receitas. Mas, portanto, corrija-me aqui o rombo se eu estiver a falhar no número, mas estão calculados cerca de 250 mil euros de custos, não é? 230 e tal mil, sim, mas ultrapassará até os 250 mil em princípio, porque entretanto ativamos mais uma interregional. Portanto, 250 mil de custos, não sabemos ainda a receita. No mês chamado normal, a receita anda dentro dos 100 e 110 mil euros. Neste mês de abril, não sabemos bem se chegará aos 80, 90 mil, se também aos 100 mil, mas pronto, há que descontar depois essa verba e o restante é aquilo que o operador, portanto, pretende ter de apoio da parte da Simbal para manter, portanto, os serviços mínimos. Pronto, isto também vem para conhecimento. Esse é mesmo para a aprovação. Aliás, aqui, diz? É para a aprovação porque Sim, aliás, é o contrato. Temos que aprovar, sim. É a minuta do contrato do mês de abril. Se concordarem, nós aprovávamos esta minuta para o mês de abril, com estas indicações, sabendo que temos de descontar depois aqui a receita que a rodoviária obtiver. Acordo? Sim. A informação que vos queria dar também neste ponto teve a ver com a reunião que nós pedimos e que já tivemos com o Secretário de Estado da Mobilidade. Portanto, nós tínhamos falado nisto no último Conselho, nós pedimos a reunião, já a fizemos, e falámos, portanto, explicámos um bocadinho a situação toda da Simbal, aquilo que temos vindo a falar nos vários conselhos, aquelas são também as nossas necessidades, exigências, e aquilo que achamos que, portanto, o Governo deveria ter em termos de equilíbrio entre as áreas metropolitanas e as CIMs, e, portanto, falámos com o Secretário de Estado nisto tudo. Ele pareceu-me um homem muito bem informado sobre estas dificuldades da Simbal, portanto, falou até de pormenores da nossa realidade, que eu percebi que ele estava muito bem informado sobre isto, até foi um fator positivo nessa reunião, foi perceber que ele estava devidamente informado, e acabou por, obviamente, nos confessar aquilo que nós também já sabíamos, que era que o PROTRANSP foi criado logo a seguir ao parto, precisamente para repor alguma justiça na distribuição de verbas, nomeadamente este apoio ao interior e a estas CIMs do interior, mas nós dissemos que, na nossa opinião, não era ainda suficiente, não é? Aliás, relatando os números da atual situação, percebeu-se, e ele percebeu, que não era ainda suficiente. Tinha
uma carta na manga que acabou por nos dar conhecimento perdão, nessa reunião, que será, portanto, no Orçamento de Estado para 2021, haverá um acréscimo de 60 milhões de euros, que deverá ser disponibilizado em breve, e que destes 60 milhões, portanto, haverá um reforço, portanto, aqui para a Cimbal, de cerca de 116 mil euros nesse ano, o que é um apoio, obviamente, muito importante para nós, poderá ser precisamente o diferencial entre aquilo que teríamos que negociar com a concessionária para manter os serviços, ou então termos que entrar nós, câmaras, para prestar esse apoio, embora, portanto, ainda assim, se a situação se mantiver, será sempre uma situação difícil, não é? Depois, também contemplado no Orçamento de Estado, um valor extraordinário, portanto, de 130 milhões, que terá, segundo ele, como objetivo apoiar as autoridades de transportes e que também poderá ser disponibilizado mais tarde, mas sempre ao abrigo também das questões da pandemia, de acordo com a evolução da pandemia, não é? Portanto, a reunião foi positiva nestes termos. Ficámos comprometidos de enviar para o Secretário de Estado, portanto, novamente, e para a equipa dele, toda a situação, relatar-lhe tudo aquilo que a realidade da CIM, mais uma vez, relatar-lhe esses números e aquilo que a Rodoviária nos mandou, aqueles números em Excel, tudo aquilo, para eles também fazerem, portanto, uma avaliação mais pormenorizada e tentarmos reunir mais tarde, falar mais tarde portanto, se a situação se mantiver assim, para que nós possamos obter digamos, um apoio da Secretaria de Estado da Mobilidade nesse sentido. Portanto, era dizer-vos nota desta reunião, destas informações. Dizer que da minha parte fiquei satisfeito, obviamente, com o conhecimento que o Secretário de Estado tinha da realidade, mas, portanto, vamos todos acompanhar a evolução da situação, sabendo que a Secretaria de Estado também está a acompanhar e também está disponível para voltarmos a falar sobre isto. Está bem, dar-vos nota destas informações. Posso Pronto, então, só aqui para complementar, aqui relativamente aqui dá conhecimento que nós, a partir de hoje, foram reativadas 2 carreiras interregionais. Nós aqui, em conjunto com os colegas da CIMAL, eles ativaram o Beja-Sines, que é uma carreira que apanha aí parte do Concelho de Ferreira, principalmente com alguma relevância aí no transporte para direita Ferreira também, e depois para Beja. E também ativámos a Beja-Zambujeira, que é uma carreira que também tem algum impacto no nosso território, nomeadamente Messejana até Beja. Portanto, a partir de hoje temos essas 2 carreiras ativadas a tempo inteiro, porque também faziam falta aí em algumas situações por causa dos transportes escolares, e então aproveitamos. Portanto, atualmente temos praticamente o serviço todo completo, porque quer a Beja Évora, quer a Cuba Évora continuam sempre ativas, porque foram os colegas da CIMAC que estavam a suportar, porque são carreiras que a lógica de transporte é muito do Alentejo Central e não tanto nossa, mas pronto, também aproveitamos para termos já a rede toda praticamente no terreno. Esperemos agora é que as coisas se mantenham, pelo menos em termos de pandemia, de forma a que não tenha que andar aí outras questões. Que o vereador Teles estava a pedir a palavra. Ok, Fernando, obrigado por essa informação. O Teles, por favor. Bom dia, os que ainda não cumprimentei. Sobre este assunto, gostava só de deixar aqui quase um desabafo, porque acho que nós no interior, falo aqui por Beja, mas isto deve ser comum ao país quase todo, e temos sido um bocadinho maltratados aqui nesta questão dos transportes e no POC-Trans. Segundo o que o Jorge disse agora, nós, dentro de um reforço de 60 milhões de euros no orçamento de Estado deste ano, vamos ter direito, fiz aqui a conta rapidamente, 0,25%. Portanto, nem sequer chega a 1%. Portanto, será que se Évora e Porto Alegre for igual, teremos 1% dos 60 milhões de euros, ou coisa que o valha, para um território, e aqui é importante falar no território, porque é 1/3 do país. E isto é importante porque as pessoas que moram, eu vou falar do meu concelho,
em Redemoinhos e em Montes Velhos, tem que ter o direito de se deslocar pelo menos uma vez, já nem sequer digo muitas vezes, mas pelo menos uma vez ou duas na semana, ter uma ligação, por exemplo, com a capital distrito, já não peço muito. E com a capital, e com a sede de conselho também, mas pronto, com a capital distrito acho que ter pelo menos uma vez. E é este problema que eu acho que nós temos que tentar reverter, sensibilizar os nossos governantes para neste sentido, porque eles provavelmente têm conhecimento, mas pronto, isto custa dinheiro e eu percebo também que o dinheiro não chega para tudo, tem que se estabelecer algumas prioridades, mas de qualquer maneira penso que é um assunto que nós temos que reivindicar um pouco, se calhar mais, não estou a dizer que não tem sido feito, mas que se calhar ainda temos que dar mais um toquezinho nisso, porque realmente nós temos um terço do território e recebemos 1% do valor. Portanto, este território tem pequenas localidades. O Jorge, por exemplo, é presidente de um conselho enorme, que tem terriolas por tudo quanto é sítio, que certamente não terão, a não ser que a autarquia se joga à frente, ligação sequer com a sede de conselho, às vezes nem sequer com a sede de freguesia. Portanto, penso que é importante nós darmos aqui, fazer sentir aos nossos governantes que este valor, se calhar, tem que ser visto para que se quer valorizar o interior, não é com este tipo de políticas que o vamos conseguir. Não tenho mais nenhum pedido de intervenção. Muito bem. Os acréscimos que eu falei do Orçamento de Estado não são únicos exclusivamente do ProTransp, são acréscimos para a área dos transportes, para apoiar as autoridades de transportes em relação à pandemia e, portanto, não são reforços propriamente do ProTransp. Este acréscimo de 60 milhões, portanto, e aquilo que o Estado nos disse é que também haveria aqui a intenção de repor um pouco a justiça na atribuição das verbas, ou seja, não sei se as áreas metropolitanas irão receber algum dinheiro destes 60 milhões, eu julgo que não, e as CIMs maiores também julgo que não. E de qualquer das formas, portanto, estes 116 mil euros são reforço da Simbal, não são de todo o Alentejo. Todo o Alentejo há também as outras CIMs, esse tal terço do território, haverá outros valores associados também para as outras CIMs que eu desconheço, mas será 500 ou 600 mil euros para o Alentejo todo, não sei. Isso não nos foi informado. De qualquer das formas, portanto, este apoio, sendo extraordinário, é sempre bem-vindo, podia ser obviamente mais, e foi isso que nós lhe dissemos, e já tínhamos dito anteriormente, e também ele manifestou disponibilidade, como eu disse há pouco, em voltar a falar connosco, no acompanhamento desta situação, com os números em presença e com dificuldade concreta em presença. E, portanto, não deixaremos, obviamente, de reivindicar, portanto, mais verba, ou seja, mais verba, a verba necessária para fazer face ao problema. Portanto, era isso que nós deveríamos ser apoiados. E, portanto, vamos continuar a falar, obviamente, nesse sentido e obviamente, também contamos, portanto, com todas as câmaras da Simbal para isso. Dizer também, portanto, o Fernando Romba, a Simbal tem procurado uma articulação diferente com as outras CIMs. Em princípio, portanto, esta negociação será feita a nível todo do Alentejo, com as outras CIMs do Alentejo, por forma a que, aí sim, portanto, esteja o tal terço do território a falar sobre o mesmo tipo de dificuldades, quer do concessionário de transportes, quer também das mesmas dificuldades financeiras. Portanto, eu presumo que, portanto, com esta reunião que tivemos, com as comunicações que já tínhamos feito anteriormente, com este pedido de acompanhamento da situação e a disponibilidade para o futuro, eu presumo que a Secretaria de Estado possa ficar, obviamente, mais aberta portanto, a forçar as nossas necessidades. Mas isso, obviamente, que é um caminho evolutivo, vai-se fazendo pouco a pouco, vai dependendo também da realidade e das alterações que a pandemia obrigar também a ter nestas áreas dos transportes, mas obviamente que assim também as autarquias certamente estaremos muito atentos
a situação e tantas vezes quanto possíveis e quanto necessárias faremos reuniões com o Governo no sentido de tentar que haja um apoio diferente, portanto, às nossas necessidades. Então, entramos então no ponto da Central de Compras Intermunicipal, 2.3, dizer-vos que os primeiros 3 pontos têm a ver apenas com a Simbal, portanto, com, digamos, não com os municípios, mas com a nossa comunidade intermunicipal. O primeiro, portanto, é uma consulta prévia para a aquisição de 5.000 litros de gasóleo para anos 21 e 22, portanto, dentro, obviamente, da Central de Compras, e está aqui a proposta de abertura de procedimento, aprovação das peças e membros do júri. Há acordo? Sim. Ponto segundo, consulta prévia para a aquisição de energia elétrica para instalações da Simbal, por período também de 2 anos, também ao abrigo do lote 2, que é o Acordo Quadro de Eletricidade. Abertura, aprovação de peças e membros do júri. Há acordo também. O terceiro ponto é a aquisição de seguros de acidentes de trabalho para a comunidade. Portanto, aprovação, aliás, aqui, portanto, é já a aprovação do relatório final. Portanto, este já tinha vindo a consulta prévia a um conselho anterior, portanto, agora já está em condições de ser aprovado o relatório final. Há acordo? Muito bem. O ponto 4 deste ponto da Central de Compras, portanto, é a abertura de procedimento de concurso público com publicação no Jornal Oficial para acordo de quadros do fornecimento de gás. Este sim, portanto, de âmbito geral da Central de Compras. Há acordo também? Muito bem. Ponto 2.4. Constituição da Rede Intermunicipal de Turismo e Cultura do Baixo Alentejo. Portanto, nós temos vindo a falar nesta rede intermunicipal. Como sabem, nós já temos outras redes intermunicipais que têm funcionado muito bem e que têm sido portanto, uns excelentes apoios até portanto, aos municípios nas diversas áreas que as redes tratam. Desta vez, portanto, nós entendemos que há necessidade de criar esta rede intermunicipal. Isto tem sido, portanto, bastante falado dentro da CIM. Na última reunião que tivemos, onde algumas das câmaras participaram, voltou-se a perceber a necessidade de termos esta rede que possa tratar, portanto, em conjunto das questões da cultura e do turismo da CIM e da área da CIM e dos vários municípios. A própria candidatura da programação cultural em rede, já se percebeu que tem que ter aqui um acompanhamento técnico ao nível da CIM mais importante, e também as candidaturas que aí vêm, portanto, na área do turismo, precisam ter, portanto, esta equipa. E então, a proposta que faço é que possamos hoje constituir, portanto, neste Conselho, a Rede Intermunicipal de Turismo e Cultura do Baixo Alentejo, para passarmos, portanto, a ter um funcionamento também um bocadinho mais sintonizado e diferente e de apoio aos municípios, sobretudo de apoio aos municípios, portanto, nestas áreas, como temos, por exemplo, da Rede Intermunicipal de Educação ou de Bibliotecas, que, como perceberam, têm estado a funcionar muito bem e podem ser uns bons apoios aos municípios. Portanto, a proposta que faço é que aprovemos a constituição desta rede para a colocarmos em funcionamento. Não sei se ninguém quiser intervir, coloco então à consideração de todos a aprovação da rede. Há acordo? Muito bem, então está constituída a rede e vamos trabalhar de uma forma interligada as questões do turismo e da cultura no Baixo Alentejo. 2.5, RIBA, Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Baixo Alentejo. Está aqui uma proposta que foi feita por esta rede intermunicipal, portanto, por todos os nossos bibliotecários e também pelos técnicos da Simbal que acompanham a rede intermunicipal, que é de portanto, contratarmos um serviço Press Reader para todas as nossas bibliotecas, onde será possível que todos os nossos leitores, clientes de bibliotecas, portanto, de uma forma online, tenham acesso a todos os jornais, portanto, a toda a imprensa online, portanto, em cada momento e nos respectivos municípios ou onde estiverem, através da integração desta rede, não é? Este serviço,
portanto, terá um custo, portanto, não consegue ser totalmente suportado pela SIM, tem um custo para os municípios, mas é um custo relativo de 1.000 euros ano. Ou seja, por 1.000 euros ano, portanto, nós temos a hipótese de ter nas nossas bibliotecas, portanto, toda a prece do país, digamos assim, tudo aquilo que interessa. Obviamente também integrando a imprensa regional, neste caso o nosso jornal Diário do Alentejo, neste serviço Press Reader. Como disse, isto é uma proposta que nos faz a rede intermunicipal, portanto, as nossas bibliotecárias, porque identificaram esta necessidade nos respectivos conselhos, dentro dos clientes e dos utilizadores das nossas bibliotecas. Estou a perceber que a Câmara de Ferreira quer intervir, não é? Sim. Faz favor. Epá, é só para não... Eu não sei se estou em condições hoje aqui já de poder deliberar ou dar o meu voto, porque é uma coisa que eu tenho que ver aqui internamente ainda, porque eu tenho ideia que esta proposta já tinha sido apresentada aqui à Câmara e que a coisa não avançou, por alguma razão foi. E, portanto, não estou aqui em condições neste momento de poder dar o meu voto a favor sem consultar aqui melhor os serviços e até o Presidente, porque o Presidente é que tem aqui, neste caso, o pelouro da Biblioteca e da Cultura e, portanto... Mas, de qualquer maneira, só para perceber exatamente, aquilo que este software permite, obviamente, é o quê? É a pessoa que esteja inscrito na biblioteca, em qualquer local, a qualquer hora, tem acesso a ser no espaço da biblioteca. A questão era essa? Sim. Não, para já dizer que não estou em condições... A questão era essa ou mais alguma? Não, para já era as duas coisas. Era de fazer essa pergunta e dizer que neste momento a Câmara de Ferreira eu tenho que ver aqui melhor com o Presidente, porque não tive de avaliar isso, sou sincero. Eu tenho que avaliar aqui melhor a situação com ele. Porque eu sei que isto já tinha passado por aqui, lembro-me, e que na altura os serviços não manifestaram interesse em avançar com isto, né? E portanto não podem, sem ter essa informação e constituindo uma despesa para a Câmara, portanto não posso estar a fazê-lo sem avaliar isto melhor. Mas já agora tentar perceber eu próprio qual é aqui a função disto, porque eu não percebi bem, portanto se isto permite a leitura, por exemplo, fora do espaço da biblioteca, ou tem que ser no espaço da biblioteca, que eu não percebi. Então, a primeira situação, pronto, obviamente compreendo a posição. Nós, quando vimos para este tipo de reuniões, temos que ser devidamente documentados e fundamentados e capacitados para tomar decisões, não é? Portanto, não podemos ficar com uma decisão pendurada só porque determinada Câmara não consegue decidir naquele momento. Os temas são antecipadamente fornecidos. Quando há dúvidas, nós questionamos ao Presidente da Comunidade Municipal, aos técnicos, que é para depois aqui conseguirmos estar capacitados para deliberar. Em relação à segunda questão, eu pedi ao Fernando Romba que pudesse explicar melhor à Câmara de Ferreira, portanto, e a todos nós, exatamente, o que é que estamos aqui a falar, além daquilo que eu já disse, não é? Pronto, isto foi uma proposta que nos chegou da Rede Intermunicipal de Bibliotecas, que eles aferiram em conjunto, junto do mercado, ver qual era o melhor preço e naturalmente que o preço é muito mais interessante sendo o pacote das 13 bibliotecas e só assim se consegue chegar a este valor, que é o valor de 13.000 euros ano, sendo dividido 1.000 euros por cada município. E isto permite o seguinte, permite a leitura em diversos tipos de dispositivos, seja em PC, em tablet, em smartphone e por aí fora, e em diversos espaços, portanto não obriga as pessoas a estarem dentro da biblioteca. A utilização só pode ser feita por pessoas que estejam inscritas como utilizadores de cada uma das bibliotecas municipais. Eu vou-vos dar o exemplo, eu sou utilizador da Biblioteca de Beja, tenho um número de inscrição, posso aceder ao Press Reader, no caso a Biblioteca de Beja disponibilizar na minha casa, todos os dias,
a toda a hora, um conjunto de imprensa, que atualmente é praticamente os jornais todos nacionais e ainda tem publicações em língua estrangeira, muitas delas publicações especializadas em diversas áreas. Portanto, aquilo é feito com o número de utilizador da biblioteca e mais, quando eu vou aceder a este serviço Press Reader, se for no meu caso, que sou utilizador da Biblioteca de Beja, diz-me que é o município de Beja que está a disponibilizar o serviço. Portanto, isto vem logo lá nessa situação. E também esta aplicação também ainda permite outra coisa, que é divulgar informações e documentos da própria biblioteca. Sei lá, agora nesta fase de pandemia, quando a gente desconfinamos e dizemos que os serviços estão todos abertos, os utilizadores, através desta aplicação, também podem receber esse tipo de informações. Este valor, pelo que me disseram, que eu nisto não conheço, mas os bibliotecários, eles é que fizeram a proposta, é muito mais barato do que cada Câmara estar a contratar o serviço individualmente. Portanto, isto no limite, o que é que isto permite? Permite a todos os utilizadores das vossas bibliotecas terem acesso aos jornais todos nacionais, todos os dias, a custo zero, e não é nenhum serviço pirata, porque parte deste serviço é pago diretamente aos jornais através dos operadores, que isto hoje a gente já sabe que há muita pirataria, que temos acesso aí à imprensa quase toda online, mas naturalmente este não é o objetivo deste tipo de processos, antes pelo contrário. Bem, então esta proposta pressupunha obviamente a concordância de todos os municípios, porque é uma proposta, portanto, da rede intermunicipal e logo deverá abranger todos. Eu, no caso concreto de Mértola, posso dizer que temos isto ao nível do município, fazemos isto e obviamente que este valor fica muito mais baixo. Mas tendo percebido que da parte de Frei do Alentejo, portanto, não há condições para votarmos aqui hoje, então este tema terá que vir a um próximo Conselho, porque sendo que é uma proposta para todos os 13, só fará sentido se todos os 13 concordarmos, não é? E tivermos condições de deliberar sobre o mesmo. E, portanto, voltaremos ao tema quando for a tirar as dúvidas. Jorge, deixa-me só dizer, este negócio parece-me altamente vantajoso. Eu estranho muito os termos disto, mas isto pode ser ignorância minha, não é? Vamos lá ver. Como é que os jornais... Não é? Portanto, eu um ou dois jornais, e como eu, haverá não sei quantas pessoas. Então, as pessoas agora deixam de ser assinantes dos jornais porque podem gratuitamente aceder a isto através das bibliotecas. É isto que nós estamos aqui a dizer. É um bocado isso, não é? Ok, mas isto provavelmente é ignorância da minha parte, não tenho aqui a informação toda sobre isso, mas de facto, nestes termos, pois é difícil nós dizermos que não, mas acho estranho, não é? Acho estranho que a coisa seja assim, mas pronto, ok. Mas eu agradeço, enfim, terei que avaliar isto aqui com o meu presidente e com os serviços, porque efetivamente não tive tempo, sou honesto, não tive tempo de avaliar isto. Muito bem, então este ponto, portanto, voltará a um próximo Conselho. No ponto da RIBA ainda temos a tal questão que foi introduzida, portanto, novo na ordem de trabalhos, Rede Intermunicipal das Bibliotecas do Baixo Alentejo, proposta de guia de gestão do registro de utilizadores. Portanto, isto tem a ver com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é para que criemos ao nível da RIBA portanto, procedimentos e a aplicação do RGPD igual para todas as 13 câmaras, para todos nós, né, para todas as câmaras que compõem a rede intermunicipal, e termos essa aplicação igual, idêntica para todos. Portanto, é uma questão simples, mas é uma questão de bom funcionamento e de boa imagem da rede intermunicipal. Há acordo? Muito bem. Então, no ponto seguinte, 2.6, delegação de competência dos municípios associados na Cimbal para instrução e decisão dos processos de contornação leve de estacionamento. Portanto, como sabem, esta transferência passou para os municípios. Aqui há alguns conselhos atrás, se bem se recordam, nós falámos sobre estas competências. Houveram algumas das câmaras, nomeadamente estou-me a recordar Ferreira, Aljustrel,
que falaram sobre a possibilidade da Simbal, portanto, ter aqui algum papel nesta transferência das contratações leves de estacionamento, também para obviar os custos políticos que isto terá em cada um dos nossos concelhos, porque, como bem sabemos, uma coisa é serem as câmaras, e em muitas destas câmaras quem assina é o presidente, portanto, os ofícios para quem é autuado, e outra coisa é haver, portanto, uma empresa que surgiu, portanto, a fazer uma proposta à Simbal para poder tratar desses processos de contornação leve de estacionamento que não são imediatamente pagos pelas pessoas. Portanto, isto como funciona é que quando a GNR autua uma pessoa, se a pessoa concordar e pagar a multa, então paga a multa que está na contornação e dessa verba, 30% vai para o município, aliás, 30% vai para a GNR, 70% vai para o município. Quando as pessoas contestam ou se recusam a pagar, entra num processo contra-ordenacional, que depois tem que haver um processo e um procedimento interno dentro de cada um dos municípios. O que esta empresa se propõe fazer, portanto, é assumir este contencioso, em nome da Simbal, obviamente, e ser a Simbal a tratar e a comunicar às pessoas, portanto, esse processo contra-ordenacional, havendo, claro que sim, um custo administrativo associado a este processo, não é? Quando a pessoa paga logo, paga o valor da multa; quando não quer pagar logo, paga o valor da multa e mais o valor dos custos administrativos do processo, que são, de acordo com a lei, 51 euros, salvo erro, neste tipo de contornação leve de estacionamento. E, portanto, era tentar responder àquilo que alguns municípios tinham falado anteriormente, de poder ser a Simbal, portanto, ao nível dos 13, a assumir, portanto, o processo a partir deste nível, sendo que também, obviamente, temos estes ganhos, ou não temos estes custos políticos de estar a comunicar aos nossos municípios as multas que a GNR lhe passa, porque as pessoas, muitas delas, pensam que nós, passando pelo município, que nós podemos decidir se tiramos ou não tiramos as multas. E assim, portanto, quando a pessoa não paga, automaticamente passará para o controle da Simbal e para o tratamento por via desta empresa e não do município. Portanto, é esta proposta que temos para fazer. Não sei se alguém quer intervir sobre isto. Eu gostaria de dizer qualquer coisa sobre isto. Sim, faz favor. Epá, em princípio, a situação, nós seremos favoráveis a esta situação. De qualquer maneira, é assim. Considerando que se trata aqui de um assunto de delegação, né, de competências de nós para a Simbal, de Câmara, no mínimo, antes de depois poder deliberar aqui. E se calhar temos tempo para isso. Se calhar aquilo que eu propunha era que nós pudéssemos, talvez, reagendar a próxima reunião. Penso que não há aqui qualquer constrangimento de que assim seja, para nós podermos, enfim, internamente também discutir isto dentro do órgão colegial. Não é? Portanto, é essa proposta que eu quero aqui deixar, dizendo que, à partida, parece-me que esta solução é uma solução boa, mas que parece-me que devemos avaliar isto dentro do órgão Câmara. Não é? Mais alguém? Pronto, então o que nós pretendíamos era, neste Conselho, era apresentar esta solução, até a resposta ao que, como eu disse, algumas câmaras tinham falado, e a Câmara de Frei do Alentejo, por acaso, até foi aquela que mais vincadamente colocou esta questão na pessoa do Presidente da Câmara, do Luís Pita Ameixa, e, portanto, isto vem um pouco a resposta também a essas solicitações. Obviamente que a intenção aqui hoje era apresentar-vos esta solução, esta possibilidade, esta disponibilidade desta empresa que nos fez a proposta, e para que, portanto, possamos todos, obviamente, estudar melhor isto e podermos decidir sobre isso, não é? Portanto, a proposta está apresentada. Vocês tomaram conhecimento disto.
É vantajoso, claro que sim, não deixa de ser muito vantajoso para os municípios, não temos custo nenhum e deixamos de ter aquelas questões políticas de ter que nos relacionar com multas de estacionamento dos nossos municípios e que acontecem nos nossos concelhos, portanto isso é, obviamente, tem vantagens claras do ponto de vista político, portanto, obviamente respeitando também mais uma vez a posição de Freire, portanto, poderemos voltar a falar sobre isto para aprovar esta proposta da empresa. Se Fernando diz. Só aqui, relativamente, contrariamente àquela da RIBA, esta proposta não necessita de que sejam os 13 municípios. Portanto, pode haver só um município interessado e pode avançar. O valor que a empresa cobra, portanto, não é um valor de licenças de software anuais, nem nada disso. Portanto, o valor que a empresa vai cobrar é um valor por auto. E desse ponto de vista que está aí é 3,5 €. Depois, para além disso, terá que se acrescer os custos de envio, que normalmente cada auto implica sempre uma carta registada, que é 2,5 €. E depois os valores da recuperação, aqueles custos administrativos que estão previstos no Código de Estado, esses é que serão para a Simbal. O que eu sugiro que se faça é isto, porque esta proposta no fundo é 2 em 1, propõe-se que sejam delegadas na Simbal cada município, mas isso, como o vereador Zé Guerra disse bem, cada município terá que deliberar no sentido de poder delegar essas competências na Simbal, e aí fica no livre arbítrio de cada município querer delegar ou não, e haver condições para isso, mas o que esta proposta, sendo aprovada, hoje permite é que mal um município delibere e possa querer avançar, nós já temos condições legais e formais para isso. Portanto, aqui não obriga a que os 13 municípios tenham que delegar as competências, mas qualquer um que queira utilizar este serviço, portanto, nós teremos já a possibilidade, do ponto de vista legal, de começar a fazer a partir da altura que seja aprovada aqui. Portanto, o que eu sugeria é que se mantivesse a mesma proposta e fica a vontade de cada um dos municípios aderir ou não, e pode aderir já ou pode aderir mais à frente. Portanto, desse ponto de vista, temos condições para começar a trabalhar, se houver um município já que queira deliberar e transferir as competências neste sentido. Já agora, só para completar uma coisa, houve municípios que antecipadamente assumiram esta competência, mas acho que não têm estado a utilizá-la porque não a têm estado a implementar nos seus concelhos. Portanto, isto aqui o que permite é, de facto, haver essa transferência ser, de facto, implementada. E o município aqui tem sempre o benefício, porque as multas que as pessoas não pagam voluntariamente e que, se não houver este processo a seguir, o que é que aquilo faz? Prescreve e herdeu. Portanto, os municípios não tiverem já a fazer isto, as multas começam a prescrever e as pessoas deixam de pagar as multas até aquelas que já pagavam, não é? Portanto, também aqui temos que ver estas competências, são aquelas que, quando passam para os municípios, se não forem de facto executadas, depois perdem-se. E aqui entra uma receita para o município automaticamente. Portanto, cada multa que nós recuperarmos dos 30 €, 70% vai automaticamente para o município. Portanto, essa receita começa a entrar. Coisa que atualmente não está a acontecer naqueles municípios que já têm as competências transferidas do ano passado ou no ano anterior. E que as assumiram, mas não estão a executar. Portanto, é também reforçar isto. Ou seja, colegas, nós não vamos votar a integração de cada um dos nossos municípios. Portanto, nesta proposta, teremos sim que, enquanto membros do Conselho, portanto, concordar com a mesma, não é? Ou seja, concordamos que ela é vantajosa e que alguns municípios poderão aderir. Criamos essa possibilidade, se a aprovarmos, não vamos deliberar individualmente, portanto, aceitarmos ou não integrar a mesma, não é? Isso, se nós aprovarmos aqui hoje, o que terá que acontecer é depois, portanto, a Simbal faz uma auscultação a cada um dos municípios e cada um de nós responderá individualmente se tem interesse ou não de aderir à proposta. Está bem? Concordam que seja assim? Ok. Freire também concorda, não é? Sim, é como te disse, à partida nós vamos aderir. Em princípio vamos, mas é como te disse, é uma questão aqui de... Ok, mas a adesão não estamos a aprovar ainda. Sim, exatamente. Portanto, eu vou transmitir na próxima reunião de Câmara e, portanto, numa das próximas reuniões de Câmara vamos deliberar sobre Muito bem. Depois de recebermos a informação da Simbal. Se for assim nesses termos, também concordo, Jorge. Sim. Está bem. Então pronto, nós aprovamos aqui a proposta e a possibilidade de cada uma das câmaras atribuir estas competências à Simbal. Quem não quiser, obviamente, ter que continuar a tratar dentro do próprio município. Está bem? Obrigado. Ponto 2.7, gestão corrente.
Pronto, eu passo então agora ao Fernando Roma por alternatividades e para a questão também da situação financeira, dívidas e alterações permutativas. Fernando, quando quiseres. Penso que já está aqui a ver o relatório, vou tentar também ser sintético. Aqui relativamente ao Diário do Alentejo, portanto continuamos aqui com a disponibilização online de forma gratuita durante o tempo da pandemia, continuação de cobranças, agora também já temos aqui um novo sistema de faturação para a questão da publicidade e também continuamos a divulgar para tentar angariar novos sócios. Relativamente aqui aos valores, tem os números todos, não estamos aqui a esmiuçá-los. O mesmo se passa aqui com as dívidas, também de uma forma mais ou menos geral, as coisas continuam com o total são 535 mil euros que os municípios nos devem. Pronto. Há aqui municípios, como é o caso da Vidigueira, que tem vindo a aumentar muito a dívida, já ultrapassa os 76 mil euros e não tem estado a pagar as contribuições de forma regular também. Isto é mais ou menos aqui relativamente. Pronto, aqui no que respeita à contratação pública, temos aqui um conjunto de situações que temos estado a desenvolver, muitas delas têm vindo aqui às reuniões do Conselho, não vou também estar aqui a detalhar, que tem sido muita coisa. Temos continuado aqui a reabilitar os espaços interiores aqui da comunidade intermunicipal. Agora estamos aqui a atuar em mais 2 salas, de forma a termos condições de trabalho aqui mais ou menos similares. A Central de Compras também temos aqui um conjunto de atividades, nomeadamente aqui com o que se prende com a assinatura dos fornecedores da energia. Também tratamos aqui destas consultas prévias que vieram hoje aqui ao Conselho, quer relativamente à energia elétrica, quer aos seguros de acidentes de trabalho, quer relativamente também à aquisição de combustível. E também lançámos as 2 consultas prévias do aluguer operacional dos veículos elétricos e híbridos, o abrigo do Acordo Quadro da Central de Compras, também para a EMAS e Simbal. A Autoridade de Transportes, portanto, foi submetido o tal plano de aplicação do PARTE que veio aqui para o vosso conhecimento. Temos feito um conjunto regular de reuniões, quer com a rodoviária, quer com as outras CIMs, relativamente aqui às questões dos transportes e tem sido um bocadinho difícil tentarmos aqui equilibrar as coisas. Portanto, temos também aqui, andamos aqui também um bocadinho a tentar aqui com a própria Autoridade de Mobilidade e Transportes, aqui a questão das diversas obrigações, que isto é tudo, são coisas recentes e então com esta questão da pandemia coloca-se aqui alguma coisa. Também temos aqui a questão dos pedidos dos municípios de Mértola e Moura, que temos estado a analisar relativamente ao projeto do transporte a pedido, os projetos piloto da CCDR Alentejo. Temos estado a trabalhar nisto, quer com os consultores, quer com a AMT, quer também com o próprio operador. Tivemos também uma reunião aqui da apresentação de software de monitorização da situação. Aqui a questão das linhas a funcionar no período da pandemia. Aqui chamava a vossa atenção para este quadro para termos todos aqui a noção dos valores que estamos a falar em termos financeiros para a compensação ao operador. Portanto, nós no primeiro trimestre tivemos que compensar o operador nos 3 meses, portanto no mês de janeiro apenas a diferença entre
as receitas e a despesa, portanto o prejuízo que o operador teve foi de apenas 424 euros, portanto foi num mês em que os transportes escolares entraram o valor todo dos transportes escolares, portanto aí equilibra muito aqui financeiramente as receitas. No mês de fevereiro já houve o valor de compensação do operador foi de 63 mil euros, números redondos, e no mês de março tivemos de pagar 109 mil euros. Nós no mês de abril temos aqui previsto o pagamento de 88 mil euros, mas é uma previsão se calhar muito positiva, porque o custo da operação do serviço será superior aos 230 mil euros e aqui ainda não estão aquela carreira interregional que é a Beja-Zambujeira, que é só a carreira que tem maior peso em termos financeiros aqui é a linha com maior custo, porque é a linha também mais extensa. E, portanto, eventualmente, correndo a coisa bem no mês de abril, isto se calhar é um valor, e foi o valor que o operador nos forneceu em termos de previsão de receitas, portanto, correndo a coisa como eles pensam que pode correr, nós teremos que os compensar em cerca de quase 90 mil euros. E se for assim, se calhar não vai ser mau. E estamos a prever um valor de receitas de bilhética de 142 mil euros em abril, que se calhar não vai chegar lá. Portanto, é importante termos noção dos valores que estamos aqui a falar. Portanto, caso se concretize isto, nos primeiros 4 meses do ano já vamos com 260 mil euros pagos, que são valores muito substanciais. Este aqui será o valor de 2021, perdão, que teremos do montante transferido do Orçamento de Estado, nomeadamente a questão do PARTE e a questão do ProTrans. Portanto, nós iremos previsivelmente receber 663 mil euros de ambos os programas durante este ano. Relativamente aqui ao valor da compensação aos operadores no primeiro quadrimestre, se a coisa se confirmar aquilo o mês de abril, iremos pagar 262 mil e, portanto, estes 262 mil naturalmente será retirado do bolo de 663 mil, naturalmente que o PARTE depois também tem as outras implicações, que é as transferências que teremos de fazer para os municípios, nomeadamente da redução dos valores dos passos escolares e também da redução da percentagem dos passos gerais que temos aplicado. Portanto, este é o bolo que iremos ter e teremos que eventualmente chegar para o ano todo, caso as coisas não piorem. Se piorarem, logo veremos. Aqui no âmbito das outras iniciativas intermunicipais, aqui continua a decorrer a formação intermunicipal. Temos tido aqui agora mais ações e continuam a iniciar-se e temos calendarizadas, temos estado a divulgar pelas câmaras e há aqui municípios que têm aproveitado e bem, outros nem por isso, mas pronto, isso depende das vossas opções. Decorrer agora uma de secretariado e protocolo autárquico, a primeira ação, e também de deontologia do serviço público, também a primeira ação. Nesta aqui de secretariado tivemos pessoas de 4 municípios, as câmaras de Aljustrel, de Beja, Cuba e Serpa, totalizando 23 formandos. Na deontologia e serviço público tivemos 25 de Aljustrel, Beja, Cuba, Ferreira, Mértola, Serpa e também da Simbal. Depois tivemos aqui uma outra formação, que é a simplificação dos procedimentos administrativos, tendo previsto a alteração que houve no Código de Procedimento Administrativo. Isto foi uma ação que nós fizemos em parceria com a CCDR, com os serviços jurídicos da CCDR, e que teve aqui uma grande adesão. Portanto, nós tivemos uma espécie de workshop, quase 90 pessoas a participar dos diversos municípios e também da Simbal. Portanto, foi uma ação que foi muito concorrida e também uma ação muito necessária, porque o Código de Procedimento Administrativo, como todos nós sabemos, regula a relação entre a administração e o cidadão. Nos projetos internacionais, continuamos aqui em velocidade de cruzeiro no âmbito aqui do Desconstruir para a Economia Circular, do IA Grants. No dia 1 de março foi uma reunião com os parceiros todos do projeto. Também no Links Connect temos participado em mais reuniões, nesta caso foi uma realizada no dia 8 de março com o ICNF e as Infraestruturas de Portugal, portanto são os 3 parceiros nacionais deste projeto internacional e também temos estado aqui a trabalhar numa série de situações. O Mercado Halal é um outro projeto que temos também num POCTEP com Espanha, com colegas aqui de Sevilha e de Córdoba e também com a NERB e, portanto, este projeto participou na Feira Internacional de Turismo de Berlim, que é a maior feira de turismo do mundo, mas este ano, naturalmente, foi apenas e só em formato digital.
Tivemos também um webinar promovido pelos espanhóis com tradução para português, explicando também às entidades como é que se podem adaptar para dar resposta aqui aos turistas muçulmanos. Nós próprios fizemos com o Instituto Halal de Portugal, em que também tivemos largas dezenas de participantes, em que também se explicou de uma forma mais ou menos simples como é que era a forma que se podia adotar para ser amigáveis dos muçulmanos. Depois também no âmbito aqui de outro projeto que temos em parceria com a promoção com a ESDIM e com os municípios do Baixo Alentejo e também com o município de Odmira, deixaram de se poder fazer as sessões presenciais, começou-se a adotar aqui o formato webinar. Este aqui foi da Figueira do Figo da Índia. Tivemos um outro também da fileira do Medronho. Um outro também no âmbito das PAMs, das plantas medicinais e aromáticas. Depois também tivemos aqui no âmbito de outro projeto intermunicipal que temos, a candidatura do Mais Sucesso Educativo no Baixo Alentejo, tivemos aqui um webinar com o professor Carlos Neto, que teve uma larga adesão. Isto foi uma total loucura, entre aspas, com o número de utilizadores e foi dado em simultâneo na nossa página do Facebook, que chegámos a ter quase 800 pessoas em simultâneo a assistir ao webinar e mais 100 aqui no Zoom. E pronto, e depois temos aqui um conjunto da agenda, do secretariado executivo. Aqui temos um resumo dos diversos recortes de imprensa com links aqui com a nossa participação na imprensa. Facilmente se consegue aceder, e aqui estão algumas das participações que temos tido também na imprensa e que facilmente podem aceder. Só dar-vos também, entretanto, tivemos aqui a notificação da aprovação de mais um projeto, um POCTEP, com Espanha, que é o Fire POCTEP. Portanto, é um projeto no âmbito das alterações climáticas através da prevenção e da gestão de paisagens exposta a incêndios florestais em zonas rurais transfronteiriças. Tem aqui objetivos muito específicos, tem um conjunto muito largo de participações, quer de parceiros portugueses, e aqui destaca-se, para além da Simbal, também a Coimbra, a Universidade de Évora e algumas agências regionais de energia e do ambiente, nomeadamente a do Algarve e a do Alto Minho, e depois um conjunto também de parceiros, universidades e também organismos de Espanha, de Andaluzia e toda a Espanha, da Galiza também, e portanto este projeto, para terem uma noção, nós teremos, o nosso orçamento é de 126 mil euros, financiado a 75% pelo FEDER, e temos aqui um valor muito interessante para podermos imputar em recursos humanos. E o nosso objetivo relativamente a este projeto era, no fundo, como já havíamos dito quando apresentámos o Viver o Clima no Baixo Alentejo, é agora privilegiar os 5 concelhos que ficaram de fora do outro projeto, que também coincide em simultâneo com os concelhos de maior risco aqui na nossa zona de intervenção relativamente aos incêndios. Portanto, estamos a falar concretamente de Barrancos, Mértola, Almodóvar, Ourique e Castro Verde. Portanto, serão os concelhos que, em princípio, estamos a pensar em envolver neste projeto do Fire POCTEP, que tem a ver com a questão da adaptação às alterações climáticas na prevenção e gestão de riscos de incêndio aqui do nosso território. E, basicamente, portanto, será aqui o que tinha assim para vos apresentar de uma forma mais ou menos resumida. Podes continuar com a situação financeira também. Pronto, a situação financeira, já ali há bocado, quando apresentámos o relatório, já vimos ali as questões, as dívidas, não vale a pena estar aqui mais uma vez a reforçar, mas de facto a nós às vezes torna-se aqui um bocadinho complicado a nossa gestão financeira quando temos dívidas tão elevadas de alguns municípios, e alguns não têm sido muito pontuais no pagamento aqui das transferências regulares, também que nos importa aqui, do ponto de vista do equilíbrio interno, tentarmos ir levando aqui o barco a bom porto. Depois temos aqui as alterações permutativas. Se calhar posso logo falar nelas as duas. Portanto, temos uma que é a alteração permutativa número 3, que tem a ver com um reforço da rúbrica aqui na questão do desconstruir para a economia circular.
por contrapartida, para pagarmos, para podermos pagar os adiantamentos aos diversos parceiros, porque isto permite um adiantamento e todos os parceiros o solicitaram, e desta forma temos que fazer aqui esta circulação entre rúbricas económicas, tirando o turismo para pôr no desconstruir para a economia circular, para podermos pagar os adiantamentos, que é a número 3. Da número 4 tem a ver com esta questão e esta gestão que tem sido feita para podermos, de facto, disponibilizar parte da verba do PARTE para o apoio aos serviços mínimos e essenciais relativamente à rodoviária do Alentejo para este mês de abril, para podermos ali ter dinheiro disponível para isso. E são as duas alterações permutativas que têm que ser formalmente aprovadas também. Acordo para as alterações. Sobre o relatório, não sei se alguém quer ter alguma dúvida ou colocar alguma questão. Então, não havendo, continuamos neste ponto 2.7. Depois temos aqui alguns procedimentos simples, mas têm que vir ao Conselho. Este próximo é a consulta prévia e construção dos pontos de água, proteção contra risco de incêndio, portanto, tem pareitada que diz apenas respeito à Câmara de Moura, é o pedido de extinção de procedimento, dado que não conseguiram, portanto, empresas para fazer aquilo como eles tinham preconizado e encontrar uma outra solução, e, portanto, é necessário extinguir este procedimento, dado que é Simbal, como sabem, que tem que lançar os procedimentos. Acordo. Ponto seguinte, a aquisição de serviços para a administração de 4 campanhas no âmbito do projeto Viver o Clima no Baixo Alentejo, adoção de procedimento por consulta prévia e aprovação das peças. Acordo. Também. A seguir, aquisição dos serviços de apoio à execução do projeto Desconstruir para a Economia Circular também, abertura de procedimento por consulta prévia e aprovação das peças. Há acordo. Também. Aquisição de serviços para concessão e produção do Guia dos Museus do Baixo Alentejo, portanto, pedido autorização para a abertura de procedimento por ajuste direto e aprovação das peças. A entidade foi escolhida pela rede de museus, as entidades, há acordo. Bem. Depois, aquisição de serviços para apoio técnico à realização de espetáculos alusivos à programação cultural, pedido de autorização de abertura de procedimento e aprovação das peças. Portanto, dizer que esta pessoa depois vai também colaborar connosco no Diário Alentejo, nomeadamente tratando da página que está pré-contratada para tudo aquilo que é esta candidatura de promoção em rede do Baixo Alentejo, promoção cultural. Acordo? Sim. Temos depois aqui duas ações no âmbito do projeto Viver o Clima no Baixo Alentejo. Foram ambas elaboradas pela EDIA, que é o parceiro que tem esta responsabilidade, e mais uma vez também são a custo zero para a CIM. A primeira é uma consulta prévia, aquisição de serviços para oferecimento de exemplares vegetais de diversos habitats e trabalhos mecânicos associados à implementação no terreno, portanto, abertura de procedimento, peças e júri do concurso. Há acordo? E o outro tem a ver, é uma consulta prévia para consultadoria, monitorização e acompanhamento do estado ecológico e agrossistemas, portanto, de especialistas nestas áreas, abertura de procedimento, aprovação das peças e júri do concurso. Há acordo? Também. Depois, a consulta prévia para a aquisição de serviços de promoção, divulgação e comunicação do programa cultural em rede no Baixo Alentejo. Portanto, isto é digamos, é um trabalho muito amplo de promoção e divulgação, portanto, da programação em rede em todos os nossos municípios, em toda a área da Simbal, de diversas formas, portanto, e então pede-se aqui também para abrirmos o procedimento, aprovarmos as peças e avançarmos com este concurso. Fernando, já agora pedi-te só para explicares um bocadinho mais em pormenor o que é que temos aqui enquadrado, portanto, o que é que estamos aqui a falar. Pronto, aqui relativamente a esta programação cultural em rede, nós ficamos aqui com uma verba na Simbal para fazer depois, no fundo, a coordenação e a divulgação para haver uma imagem única da programação e haver aqui uma promoção conjunta. Está previsto aqui termos uma página de internet só dedicada a isto, para isto ser divulgada.
ter uma imagem única também, em termos de um logotipo chapéu, depois também serem criados diversos suportes a partir daqui, quer de cartazes que depois as câmaras imprimem ou não, mas quer também os banners para as redes sociais e por aí fora. Temos também prevista a contratação neste concurso de divulgação nas rádios locais todas do nosso território. A gente percebe que as rádios locais, em alguns sítios, têm mais impacto do que outros, mas também é uma forma de irmos apoiar as nossas rádios locais, também são agentes culturais, e embora seja um valor que não é disparate nenhum, mas é um valor só para depois podermos também envolver no projeto. Temos também previsto elaborar 13 estruturas, uma para cada concelho, com a imagem conjunta para poder ser disponibilizada em cada concelho, do género daquela que está mesmo por trás do Presidente Jorge Rosa, portanto é uma estrutura fixa e fácil montagem e que depois pode ser utilizado nas câmaras quando terminar o programa com outra situação, basta depois comprarem apenas e só o tecido com as imagens que necessitarem para outras utilizações futuras. E no fundo, portanto, é aqui tentarmos aqui transmitir aqui uma imagem uniformizada do projeto que permita depois também, em termos de divulgação, chegar ao maior número de pessoas possível e também está aqui incluída o streaming de um conjunto de espetáculos. Estamos a pensar pelo menos 2 por concelho, podemos fazer um streaming em direto para poder passar nas redes sociais, naturalmente, ser transmitido em direto no YouTube e na página de Facebook da Simbal, mas os próprios municípios também poderem aproveitar e transmitir também em direto nas diversas páginas de Facebook que têm, por exemplo, basta depois partilhar a publicação, o que também dá uma dimensão maior, porque esperemos nós que as coisas corram bem, que muitos dos espetáculos possam ter a possibilidade de terem público presencialmente, mas a gente, de qualquer das formas, vamos prever o plano A e o plano B, mesmo aqueles que têm público podem ser transmitidos em streaming, mas mesmo que não possam ser com o número de pessoas que nós desejaríamos, pelo menos permitir que chegue o dinheiro às pessoas, né, principalmente aos artistas, e faça o espetáculo mesmo sendo só alguns deles que possam, eventualmente, no limite, ser transmitidos apenas e só por via digital. Muito bem. Portanto, há acordo também. Vamos avançar nesse sentido. Por último, o segundo ponto que foi introduzido hoje na ordem de trabalhos, portanto, tem a ver com a aquisição de serviços de locação de equipamentos multifunções de impressão, de atuação de abertura e aprovação das peças do procedimento. Dizer que se conseguiu, portanto, negociar isto com a Xerox, mantendo o mesmo tipo, o mesmo número de equipamentos, ainda se conseguiu, portanto, reduzir um pouco os custos financeiros que este contrato comportava para a Simbal. E, portanto, é uma situação, obviamente, mais vantajosa. Há acordo de todos? Muito bem. Então, todos os assuntos estavam pré-agendados. Estavam agendados, estes 2 novos que foram introduzidos estão deliberados. Nos outros assuntos, não sei se alguém quer colocar algum assunto. Há pelo menos uma pessoa que quer. Presidente Tomé Pires. Ora, eu queria trazer aqui a todos vocês, embora que acho que seja do conhecimento de todos, a atual situação da Casa do Alentejo em Lisboa, sabendo que está a viver algumas dificuldades, aliás, como isso é comum a muitas entidades, mas deixar aqui essa nota, já tem havido alguns contactos individuais da Casa do Alentejo com alguns municípios, sei que estão a falar na tentativa de falar com todos os municípios, mas eu queria trazer aqui à CIM essa questão e acho que nós, enquanto CIM, também deveríamos, pelo menos, abordar este assunto e acho que estarmos disponíveis para uma reunião com a Casa do Alentejo. Se calhar eles gostariam de vir a uma reunião nossa da CIM e expor a situação daquilo que sabemos. Há algumas dificuldades agora, mas digamos que se a situação se mantiver, a situação atual se mantiver por mais alguns meses, a situação irá agravar-se muito. Eles, entretanto, fizeram um empréstimo para continuarem a pagar o funcionamento, digamos assim,
E a dificuldade mais à frente prende-se com isso, né? Com o pagamento desse próprio empréstimo. E acho que da nossa parte CIM, e eu digo nossa parte CIM porque através da Câmara Municipal de Serpa já houve uma conversa com a Casa do Alentejo, deveríamos estar disponíveis para receber a Casa do Alentejo numa das nossas reuniões e ouvir o que eles têm para dizer. Disse. Muito bem. Claro que sim, claro que estamos disponíveis. Basta eles nos pedirem, portanto, essa possibilidade e agendaremos no Conselho. Alguém quer mais intervir? Outros assuntos? Presumo que não. Muito bem, então, portanto, resta-me agradecer a todos a vossa participação no Conselho e pronto, e desejar-vos bom trabalho e boa semana de trabalho e até o próximo Conselho, se não nos encontrarmos antes. Muito obrigado a todos e bom dia. Bom dia a todos. Bom dia para todos. Obrigado, Obrigada. bom dia. Bom dia. Obrigado. Obrigado.